Todinha, Semana da Água de Situação Hídrica em Pesqueira de 16 a 20 de março. Estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Como é, Geraldo? Estamos falando com o Geraldo aqui. Meio Ambiente e Recursos Secretaria Hídricos. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Estou sabendo dessa semana agora, fui informado aqui próximo ao batalhão por uma pessoa de influência aqui do meio e vim lhe procurar para saber o que é que está havendo, qual é a programação da Semana da Água que vocês estão providenciando e o que significa isso e como é que está sendo feito aqui junto ao secretário, que é seu Jonas Brito. Você poderia informar? Nós temos as ações durante a semana, que são as palestras educacionais nas escolas urbanas e rurais. Essas palestras estão sendo proferidas não só na cidade, como nos distritos. O pessoal do IFPE está envolvido, o pessoal da Cooper Lixo, da Universidade Aberta, Cartas Diocesanas, IPA, SEDAP e Universidade Rural de Pernambuco. Então, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E por que necessário, já que o Sr. Jonas Brito chegou aqui agora, por que necessário essa Semana da Água, Sr. Jonas Brito? Por que eles pensaram isso? Olha, surgiu isso daqui de Pesqueira ou foi do pessoal de fora? Existe o Dia Mundial da Água, foi depois de todo um estudo da problemática da água mundial, que a ONU resolveu dedicar um dia do ano para se tratar desse assunto especificamente, que é o dia 22 de março. Porém, depois dessa reunião da ONU, existem algumas ações paralelas durante todo o ano, que é necessário se trabalhar, alerta as pessoas sobre a questão da água. E Com continuidade, né? Uma coisa contínua, né? Contínua, porque a água é um bem necessário à vida, todo mundo sabe disso. Mas hoje, muita gente despreza dizer assim, que ela é finita. A água não vai, daqui a uns dias, não vai dar para todo mundo, do jeito que está sendo usado. Então a gente tem que modificar esse uso de água. Você sabe que todas as cidades foram crescendo baseado em um rio, baseado em um riacho. Então todas as cidades antes usavam desse líquido. Hoje não usam mais, porque se tiver o rio perene, nós jogamos o esgoto dentro dele. Por isso nós perdemos essas inclusive águas, isso passou né? na reportagem ontem da Rede Globo, que muita água a gente perdeu devido à falta de saneamento. Saneamento, de tratar o saneamento. Saneamento não é só você entubar os dejetos, as águas servidas. Precisa fazer, no final dessa intubação, um tratamento. E no Brasil, poucas cidades têm isso. Reaproveitamento. Para reaproveitar essa água e evitar que o rio vá sendo poluído por isso. Porque você não só polui a mesma quantidade, você não só polui aquela que já está poluída, você polui um volume muito maior de água quando esse rio é perene. Então a gente tem que repensar toda essa parte de uso e reuso da água. Você vê o desperdício, por exemplo. Você pode ver até em sua casa, eu desafio qual é a casa que não pratica certo desperdício, desde que tenha água suficiente na torneira. Um local que você mais gasta água é no sanitário. No sanitário, às vezes fica a descarga correndo permanentemente. Ali você for medir aquela quantidade, daria para dar todas as descargas durante o dia. Mas só aquele fiozinho d'água vai embora uma quantidade enorme. Outra coisa, Isso aí que o senhor está dizendo são alertas para a comunidade, né? Exatamente. Então, isso, quer dizer, são as preocupações que se tem para poder deixar de ter somente um dia, a gente passar para ter pelo menos uma semana de discussão sobre isso. Aí o senhor criou essa semana aqui então, com o pessoal. A gente vem aqui, esse grupo que foi citado por Geraldo, vem discutindo essa problemática da água há muito tempo. Você vê, a Compesa faz parte desse grupo, mas a Compesa faz informação, faz às vezes até aquele trabalho de conscientização, mas só pode sentir mais de perto a necessidade de se economizar água, às vezes aquelas pessoas que não entendem essa questão
desperdício através do bolso, né? Às vezes uma taxa maior, subir a taxa, como em São Paulo está fazendo. São Paulo já está começando a mexer com o bolso das pessoas, dizendo, olha, se você consumir até tanto, é X. Uma certa punição, né? Uma certa punição. Então você vai pagar 2 vezes se consumir mais do que isso, porque numa casa... Porque tem gente que lava o carro 2 vezes na semana. E outra coisa, cada ser humano, cada pessoa, deveria consumir, quer dizer, tem um estudo também na Organização da Saúde, que a pessoa pode consumir até 500 litros de água por dia, por habitante. Imagine. A gente já fala aqui no Nordeste 50 litros por dia por habitante. 10%. 10% disso. Mas chegou, por exemplo, em Belo Horizonte estava consumindo 2.500 litros por habitante. Por habitante. Então foram ver o que era isso. Era lavar carro, às vezes todo dia, tem gente que lavava carro todo dia. Até andando só no asfalto, lavava o carro. O jardim, gastava enormidade. Tem jardim lá que passa... Porque está chovendo, irrigado. Deputado, eu conheço pessoas que gostam mais do carro do que da família. Exato. Né? Aí você vê, você fazer a limpeza de toda a área da casa, tudo com água no jato. E várias outras coisas que a gente vê. Você vê São Paulo e Belo Horizonte mesmo, não existia caixa d'água. Agora em São Paulo tem, mas em Belo Horizonte ainda não existe caixa d'água. A torneira, qualquer hora que você abrir, tem água. Então, para que você guardar água? Estou entendendo. Então, quer dizer que é muito descuido, né? Não, são culturas, porque como tem muito, então pode deixar derramando. E a gente não considera muito essas coisas, né? Quando falta, aí é quando se lembra. Então, na realidade, essa semana é para conscientização do povo. Conscientização do povo. A gente partiu para as escolas, justamente que é ali de onde é mais fácil de se conscientizar e também a influência do filho sobre os pais. Aí vê-se forma uma corrente de preocupação sobre a água. Muito obrigado, senhor. Deixa eu continuar aqui com o Geraldo, que ele falou há pouco instante em colapso de água em Pesqueira. Que história é essa? Como é que era? Nós estávamos praticamente em colapso, porque o Santana não tem mais água, Pedra d'Água não tem mais água, o outro também não tem mais água, estão em colapso, está entendendo? Então a solução foi essa água trazida agora de Pão de Açúcar, que vem servir a cidade. Para Pesqueira. Estamos com 75 litros por segundo sendo tratados aqui na estação de tratamento e sendo abastecido a cidade. Nós temos problemas, como por exemplo alguns bairros de Vila Nápoles, que a água não chega porque não está encanada para lá, porque ela é do sistema de Ipaneminha. E o senhor, vamos dizer, responsabiliza a quem esse colapso? A seca, a falta de gestão? Isso aí é o comportamento humano que vem em decorrência do desmatamento, usar o solo de forma indevida, do assoreamento do rio, de tudo. Isso aí, essa confusão todinha, a gente tem mesmo. Nesses 3 últimos anos, tem sido mais ou menos 25% do que a gente precisaria para ter uma situação normal, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, Mimoso, Ipanema, Simples, Novo Cajueiro são servidos com água de Ipaneminha. Está em colapso. Passa para o carro-pipa. Certo. Sentiu o problema aí, né? Mutuca e Ginipapo, tem um açude lá que serve a cidade também, está em colapso também. Vai para o carro-pipa. E aquela barragem que o prefeito deu início lá em Mutuca, não pegou água não? Tinha uma barragem que ele começou, né? Agora há pouco, não pegou água não, seu João, naquela barragem? Não tem barragem começada não. Porque o problema é esse abastecimento através das obras da Compesa, né? Sim. Mas não tinha uma barragem pequena aqui na estrada de Mutuca que, se eu não me engano, nós fomos uma... Não, existe uma barragem programada, né, estudada há muitos anos, que é em Camurongo, com a capacidade de 8 milhões de metros cúbicos, no Rio e Pujuca. Aí essa barragem ainda não começaram a construir não. Tá, o estudo está todo, já foi feita demarcação. Essa barragem era do porto da Pão de Açúcar, mais ou menos, grande assim? Não. Menor. 8 milhões
vamos dizer que Santana tem 1 milhão e 200, mas tem teria capacidade de 2, ela é 4 desse de Santana, né? E aproveitaria uma grande parte daquilo que está se perdendo, está passando direto quando está bombeando para cá. Geraldo, você que é formado também em meio ambiente, nos fale aí. E essa questão do Rio Ipanema que seu Jonas Brito falou, que tanto se fala nele, ele é um dos que recebe mais sujeira da cidade, é verdade isso? É porque o hábito do ser humano é justamente isso, pega a água boa que está no rio, suja a água todinha, né? Usa a água e devolve a água suja. Então nós precisamos, nas políticas públicas, de verbas que venham a atender essa necessidade. É preciso de estação de tratamento de esgoto. É o que o senhor Jonas falou, estação de tratamento de esgoto. Nós precisamos das ETs, das estações de tratamento de esgoto, para que a gente não devolva para o rio a água. E outra coisa muito importante que a gente precisa ver é que nós temos pouca chuva, nós temos períodos de seca, certamente nós temos pelo menos, no mínimo, 8 meses de seca. 8 meses. 8 meses de seca. Então por que a gente não se prevenir para isso? Por que a gente, quando tem a chuva, não capta essa água da chuva? Por que é que a gente faz uma construção, faz tudo para gastar, mas não faz tudo para economizar? Então nós precisamos ter um sanitário onde você vai aproveitar a água de tomar banho, de lavar as mãos, poderia ter um depósito para dar descarga, você não faz isso. Então, de acordo com os estudos, a gente poderia ter pelo menos a capacidade de armazenamento de água de chuva para esses 8 meses. Então, você ter uma área de 100 metros quadrados na sua casa, área de coberta 100 metros quadrados, e você guiasse essa água para um depósito que comportasse os 300 milímetros que já choveram aqui, agora durante esse verão, então você poderia ter 30 mil litros de água guardado já ali para poder utilizar, daria para um período bastante bom. Interessante, mas não, ninguém faz isso, né? Ninguém pensa nisso, né? Fica só esperando a ação do governo. Exato. Que faça barragem, a barragem de água chegando em casa, tá bom. Eu acho que a gente deveria partir de uma proposta onde toda a construção tivesse já a cisterna com capacidade de captar pelo menos 300 litros de água, 300 milímetros de chuva por ano do seu telhado, para poder guardar essa água para o consumo da família. Principalmente aqui no Nordeste, que a água é rara, né? No Nordeste, exatamente. E já lá no Sul já estão fazendo. Você vê, em Santa Catarina tem um programa de governo onde todo o pessoal de granjas, onde tem esse telhado bem extenso, não usa mais a tal do carro-pipa, porque lá tinha, na época seca, eles não tinham, não furavam um poço, porque o poço muito caro, e usava carro-pipa por uma emergência lá. Agora estão aproveitando toda a água da chuva. Aí agora estão fazendo, baseado no tamanho do telhado, lá as chuvas são muito mais do que aqui, eles estão fazendo o cálculo da chuva de 500 milímetros. Então, em cima desse telhado, qual é o tamanho e qual é o consumo que tem da sua granja. Então, tem um pessoal que já está chegando ao ponto de dizer, não está equilibrado, a gente não vai precisar mais de comprar água, de bombear água, porque a gente vai ter aqui na água nas cisternas. Lá tem cisterna de 600 metros cúbicos da água. Muito interessante. Então, vamos tentar copiar isso para aqui, né? Conscientizar os jovens, né? Muito obrigado, seu Jonas. Eu vou passar aqui para encerrar com o Geraldo. E qual é o convite que você tem para fazer aí para a juventude, para os estudantes, para as pessoas, para essa grande semana que vocês estão criando aqui em Pesqueira? Então, se envolver nessas palestras. No momento que nós estamos falando, está acontecendo uma palestra no IFPE, entendeu? Amanhã tem outras palestras nas escolas aí. Então, tem essas palestras nas escolas, tem um debate em mesa redonda que vai acontecer na rádio amanhã, 10 horas. Tem a visita aos recursos hídricos que vai ser depois de amanhã. Então toda essa semana está nessa movimentação. E voltando um pouquinho só, que eu queria concluir, essa questão de a gente pensar nas comunidades de Cacimbão, Papagaio e Salugro, sequer elas têm sistema de água encanada. É tudo servido no carro-pipa. Sim, você falou que as ações que a culpa dessas barragens estar esvaziando e tal, são ações do povo. O seu Jonas reforçou que as chuvas também. Mas você não acha que também foi uma falta de gestão pública, de ação
prevenção como essas que o seu Jonas falou aqui agora, que podem serem criadas numa cidade como a nossa? Na convivência com o semiárido, a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso sempre. Sempre. Entendeu como é? Mas nunca foi feito? Foi feito assim, é feito de forma aleatória, é feito de forma, entendeu? Então a gente precisa tomar conscientizar a população, entendeu? Que tem concentrar que ter atitude, cada pessoa tem que ter atitude, entendeu? Por exemplo, a água que você lava a roupa na máquina de lavar, essa água, ela pode ser usada para dar descarga no banheiro. A água que você lava os pratos, ela pode ser. Então o reuso é muito importante, entendeu? Então além do reuso, nós temos a captação das águas pluviométricas, das precipitações pluviométricas. A água da chuva é importantíssima para a gente. Então o que é que a gente tem que fazer? O barreiro tipo trincheira, e não aquele barreiro redondo, porque o redondo ele beneficia a evapotranspiração, a água vai embora. Quando chove muito forte, faz um assoreamento no barreiro, a terra entra para o barreiro desaparece, entendeu? A terra toma conta. Isso é para o pessoal da zona rural que você está dizendo? Exatamente. Então, aí como é que deve ser o barreiro? Aí eu vou dar uma passada. Mais ou menos retangular. Nós temos... Por que a diferença do retangular para o redondo? Porque o retangular você tem condições de deixar ele mais profundo, entendeu? Sim. E ele não fica aquela lama d'água para o sol pegar e a água ir embora. Entendeu? Entendi, Esse sentido aí, né? entendi. E precisamos estimular também para fazer essa cisterna de enxurrada, que ela pega 52 mil litros d'água numa água comum da chuva, num terreno que é íngreme, você pega um... Mas não tem já essa cisterna aí do governo, que é a cisterna calçadão, que chama, Sim, que é para pegar água? calçadão. Mas além da calçadão, a gente pode fazer uma de enxurrada, certo? A água vem correndo e pega, ela faz do mesmo modo da de calçadão. Com a diferença que a captação dela, você deixa uma parte mais ou menos 1 metro e meio, que vai pegar tudo aquilo que vem terra, que vem misturado com plantas, vem misturado com tudo, né? Chega ali, ela fica ali aquela espuma e tal, aí em cima fica a captaçãozinha da água, ela vai pegar ali. São 52 mil litros que vai ficar guardado ali, vai servir na propriedade rural. Geraldo, obrigado. Vamos encerrando por aqui. E vamos acompanhar mais o movimento dessa Semana da Água. Vai ter umas caminhadas também, né? Que você falou aqui. Exatamente. Caminhada com o pessoal dos estudantes para conhecer os mananciais. Para conhecer os mananciais e para tomar consciência. Que dia vai ser? Dia 20, é? Dia 20, 7 horas da manhã. Lá no Irmã Zélia, a gente vai sair e fazer essa caminhada para o açude. Sai do Irmã Zélia. Exatamente. E o que leva para essa caminhada? Garrafa d'água? Tem que levar água para gastar água. Para beber, né? Para tomar, né? Porque senão, se estiver fazendo calor, não vai suportar. Tá bom. Bom dia para vocês, um bom trabalho. Obrigado pela Obrigado. atenção aí.